Alegre ao médico pneumologista Paulo Roberto Goldenfund, proposta pelo então vereador Rafão Oliveira. Convidamos para compor a mesa desta solenidade o senhor presidente desta sessão, vereador Idenir Sequim, o médico pneumologista Paulo Roberto Goldenfund, homenageado, e o ex-vereador Rafão Oliveira. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional. Prestigiam esta solenidade as filhas do nosso homenageado, Júlia, Vitória e Ana Clara, a vereadora comandante Nádia, o senhor Pedro Ricardo Goldenfund, irmão do homenageado, o senhor José Felicete, tio do homenageado, o senhor Marcelo Medeiros, ex-presidente do Esporte Clube Internacional, senhor Antônio Célio, diretor médico da Santa Casa, demais amigos e familiares do nosso homenageado. Com a palavra, o senhor presidente desta sessão, vereador Idenir Sequim. Boa tarde a todos. Somente o nosso homenageado da Câmara, o doutor Paulo Roberto Goldenfund. Uma homenagem de toda a Casa Legislativa de Porto Alegre,
por iniciativa do nosso vereador Rafão Oliveira, querido amigo. Muito obrigado por me convidar para presidir essa sessão. E com essa felicidade que você teve, Rafão Oliveira, de ter tão ilustre homem público de Porto Alegre, não só pela sua fantástica trajetória profissional, vejo aqui seus companheiros de internacional também, que estão bem melhor que os nossos companheiros gremistas, mais ou menos, presidente Medeiros. Estamos bem. Iniciando esta cerimônia, vereador, convido a Vossa Excelência para que faça uso da tribuna e use o tempo necessário. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos e o meu muito obrigado ao presidente dessa sessão, vereador Denis Sequim, meu grato e dileto amigo, meu companheiro. Saúdo também a presença da vereadora comandante Nádia, né, que muitas fileiras cerramos em busca da liberdade, da democracia, dos reais direitos da dignidade humana. Saúdo a todos os presentes aqui, a um cidadão de Porto Alegre, né, o senhor Medeiros, que também tem o título de cidadão de Porto Alegre, demais autoridades, demais amigos, parentes, filhas do nosso querido homenageado, Dr. Paulo Goldenfung. Eu serei breve, mas não tão menos importante, porque hoje o dia é do nosso Paulo Goldenfung, do nosso querido Paulinho, que recebeu e foi aprovado a comenda, o título mais importante dessa Câmara Municipal da capital do Rio Grande do Sul, que é ser o cidadão de Porto Alegre, que foi aprovado, vereadora Nádia, aqui agradeço o seu voto e o do senhor, vereador Sequim, e demais vereadores dessa casa, por unanimidade, né, para ser concedido esse título de cidadão de Porto Alegre pelos seus feitos à comunidade porto-alegrense e, com certeza, gaúcha. Bem, Paulo Goldenfung, nascido em 8 de outubro de 1964, em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento. Estudou no Colégio Israelita Brasileiro e, após, no Instituto Educacional João 23. Cursou medicina na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, atualmente a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Formado em 1991, especializou-se em pneumologia no pavilhão Pereira Filho, na nossa Santa Casa de Porto Alegre, no ano de 1992 e 1993. Ingressou no Corpo Clínico da Santa Casa no ano de 1994. Possui mestrado em pneumologia pela URGS. Foi presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul em 2016 e 2017. É atual vice-presidente da Sociedade de Pneumologistas e Tisiologia do Rio Grande do Sul, irmão da Santa Casa, ex-diretor médico do Esporte Clube Internacional e conselheiro do Esporte Clube Internacional, filho de Otto e Marlene Goldenfung, separado, pai de 3 filhas, Victória,
Júlia e Ana Clara. Paulo, quando eu assumi a cadeira de vereador nessa Câmara Municipal de Porto Alegre, me disseram que eu teria direito a um título de cidadão por ano nos 4 anos de mandato. Eu concedi 2 títulos. Um título para chefe de polícia, para a primeira chefe de polícia do Estado do Rio Grande do Sul, delegada Nadine, dos seus 180 anos de existência da Polícia Civil, é a primeira mulher a comandar a nossa instituição. Eu achei por bem conceder esse título de cidadã à delegada Nadine. E o meu segundo título, e os 2 únicos que propus, foi para o senhor, Dr. Paulo Goldenfon. Um paciente que virou amigo e que viu toda a dedicação e que viu ali o propósito de servir com dignidade a vida da pessoa humana. Vi uma pessoa abnegada, vi uma pessoa que, acima de tudo, era uma pessoa diferenciada, não só pelo seu coração, porque faz as coisas com amor, faz as coisas com uma extrema competência, dedicação, sempre em busca da cura, de diminuir o sofrimento, de levar uma palavra de carinho e de esperança a seus pacientes. Dr. Paulo Goldenfon, eu tenho certeza que quando o senhor olha-se no espelho, o senhor ali vê o reconhecimento de seus pacientes, que estão sempre em pé, lhe aplaudindo e dizendo: o senhor é um bom médico. Muito obrigado. Eu concedo uma parte à querida vereadora comandante Nádia, por gentileza. Muito obrigada, vereador Rafão. A gente fica assim, né? Não sei que horas que entra, que vai falar para não atrapalhar o discurso do vereador, né? Mas, enfim, quero te parabenizar por essa homenagem merecida e justa, né? Quero aqui cumprimentar nosso líder do governo, ora presidindo essa sessão solene, o vereador Idenir Sequim, o nosso homenageado, né, cidadão, quase de direito de fato agora, cidadão de Porto Alegre, doutor Paulo, Roberto, todas as pessoas que aqui vieram, familiares, amigos, né, por certo, essas pessoas deixaram seus afazeres por entenderem a importância desse momento. E, Rafão, quero te dizer que tu escolheste muito bem, né, o teu título de cidadão porto-alegrense, uma vez que ele é um projeto de lei que cumpre todos os ritos nessa casa, passa por várias pautas, sessões de pauta, ele passa em várias comissões para ser analisado, até que ele venha a plenário, e é necessário 2/3 dos vereadores fazerem a votação para que seja aprovado o título de cidadão porto-alegrense. No caso, tivemos unanimidade, então, por certo, a tua escolha foi mais do que correta. Além disso, né, lembrar que durante essa pandemia foram os médicos, né, e principalmente pneumologistas, que tiveram uma função essencial para com a vida das pessoas, né? Na pandemia tivemos muitas perdas e foram os médicos que na linha de frente, então qual nós, né, na linha de frente na segurança pública, foram os médicos os grandes heróis desse momento, pois colocaram também as suas vidas em risco e foram mais do que nunca valorizados, reconhecidos, muitos perderam suas vidas também, médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, de enfermagem, e que por hora, né, com certeza essa honraria que o senhor está ganhando, doutor, diz respeito à sua história e à história de todos os médicos que passaram por esse momento, que não era conhecido por ninguém de nós, aliás, uma pandemia mundial, e que hoje, né, se traduz nesse momento de um título de cidadão de Porto Alegre. Ganha Porto Alegre, ganha a Câmara de Vereadores, parabéns ao senhor e à sua família, continue nessa trajetória que honra todos nós, porto-alegrenses e Rio Grande do Sul afora. Parabéns, querido Rafão, continue aí
nessa batalha do bem contra o mal. Tamo junto. Muito obrigado, vereadora comandante Nádia. Muito obrigado pelas palavras. Bem, doutor Paulo, retorno a dizer que quando o senhor olha-se no espelho, o senhor vê ali os seus pacientes em pé, lhe aplaudindo e lhe dizendo que o senhor é um bom médico. E esse é o propósito. Esse é o propósito de uma pessoa que escolhe seguir a carreira da medicina. É curar, é salvar a vida, é ter o compromisso da cura, é o compromisso com a vida, com a dignidade humana, é honrar os seus mestres, é honrar seus professores, é ter dentro da sua família os seus pares médicos. Não é assim? Eu não imaginava que em 2016, vereador, no nosso antigo mandato, eu não imaginava que em 2016, quando propus o título de cidadão para o doutor Paulo, que nós iríamos passar por uma pandemia onde mais de 500 mil de brasileiros viesse a falecer e que seria o momento mais difícil dos brasileiros, onde todos nós tivemos alguém querido que foi acometido com essa doença, que faleceu ou que sofreu as consequências desse vírus, e que ali estava o Paulo Goldenfung, na linha de frente. Eu sei que não foi fácil, Paulo. Nada foi fácil na tua vida, meu amigo. Eu sei que as horas sem dormir, as horas de estudo, né? O médico não precisa apenas conhecer a ciência, ele precisa ser um sábio, ele precisa saber tocar o coração do seu paciente. Quando me apresentastes aqui, o médico amigo que trouxe as tuas filhas e disse que é uma dos amigos mais importantes, eu também tenho 4 filhos. E no meu momento mais feliz, que foi o nascimento dos meus 4 filhos, esteve presente um médico. E na presença dele, sempre me trouxe a calma, me trouxe a esperança e a segurança de estar amparado por uma pessoa que, acima de tudo, tem a ciência, tem o conhecimento científico como base. E no momento mais triste da minha vida, onde eu perdi o meu primeiro melhor amigo, meu pai, também tinha um médico ao meu lado, me trazendo calma, me trazendo conforto para o meu coração. Do início ao fim, o médico vai estar sempre presente. Tenho certeza que alguns se foram, alguns pacientes se foram, mas aqueles que foram curados, com certeza veio a ti a alegria do teu propósito. És um gigante por natureza. Eu peço e agradeço às filhas, a Victória, a Júlia e a Ana Clara, por concederem o tempo do pai de vocês para a sociedade gaúcha. Eu sei que não é fácil. Eu sou policial. Eu também abdico de vida com a família, abdico de feriados, de finais de semana, de viagens, de coisas de última hora que são combinadas para servir e proteger a sociedade. Mas eu tenho certeza, Paulo, que essas meninas, desde cedo, viram que o pai delas tinha algo de grande para entregar para a sociedade. Ele tinha algo grandioso a fazer: salvar uma vida, curar alguém, zelar pela vida e a dignidade humana. Eu sei que vocês entenderam. Valeu o esforço, está valendo o esforço, meu amigo. Parabéns, parabéns. Com isso, eu encerro, para não ser enfadonho, para não ser reticente, para não ser repetitivo. Agradeço a presença de todos e digo que, com muito orgulho, tive
a chance de propor esse título a uma pessoa como tu, que é um cidadão do mundo, que, como eu disse, é um gigante por natureza. Não tem uma pessoa que não goste de ti, Paulo. Não tem uma pessoa que tu não trate com carinho. Não tem uma pessoa que não saia do teu consultório com uma esperança, com uma palavra de acalento, e sempre que tocar o telefone vai ser atendido. Então, meus parabéns, e parabéns à família, parabéns pelo pai de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. De imediato, convido o proponente desse título, vereador Rafão Oliveira, para que faça a entrega. Depois que ele recebe. Para que entregue o título ao homenageado. Convido a vereadora comandante Nádia para que entregue a medalha de Porto Alegre. Com a palavra, o nosso homenageado, Paulo Roberto, que tem um nome importante até na grafia, Golden Fun. A palavra é sua na tribuna. Eu preciso falar mesmo, Rafão? É difícil, né? Senhoras e senhores, presidente em exercício da Câmara, cumprimentando o senhor, cumprimento as outras autoridades. Rafão Oliveira, meu amigo, um baita cara. Quem te conhece, não fisicamente, mas é músculo, mas por dentro é tudo coração. É um baita cara, um grande representante da nossa sociedade, um policial de verdade, que zela pelo bem-estar da nossa população. Rafão, muito obrigado pela deferência, muito obrigado por ter te conhecido. Foi uma das oportunidades que a vida me deu de conhecer uma pessoa honesta, verdadeira e que luta pelos direitos do cidadão. Difícil hoje. Bom, estar aqui e olhar para todos vocês que fazem parte da história da minha vida é fácil e é difícil. Nós temos aqui vários cidadãos porto-alegrenses, Marcelo Medeiros, Jorge Lima Hetzel, quem mais? Paulo Rogério, tem mais gente aqui, presidente Giovanni Luiz, e me esqueço de mais alguém? Não? É um prazer fazer parte do seleto grupo e estar junto a vocês. Bom, em primeiro lugar, a gente não recebe essa homenagem sozinho, isso faz parte da história da nossa vida, essas pessoas que estão aqui. Então, eu quero homenagear a Dora Veronese Palombini, com quem tive o privilégio de ter a maior experiência que um homem pode ter, que é ser pai. Agradeço ela, minha companheira de uma vida toda,
que está trabalhando agora, e as filhas a representam. Muito obrigado por tudo, principalmente por me dar essas 3 pérolas, essas gurias maravilhosas que a vida já encaminhou, aprendendo, vendo o pai e a mãe a vida toda trabalhando, saindo cedo, para nunca faltar nada para elas, e principalmente para mostrar um caminho de vida, tá? Porque isso pauta a nossa vida, e eu sempre ensinei a elas a pensar no próximo, se colocar no lugar do próximo, mas nunca baixar a cabeça para nada, porque o povo que nós descendemos é um povo que lutou a vida inteira, e graças à perseverança, graças à bondade dos outros que nos ajudaram, nós pudemos sobreviver a tudo que ocorreu com o nosso povo, e eu tenho muita honra de ter no meu sangue a descendência do povo judeu. E, por falar em povo judeu, antes de agradecer a cada uma das pessoas que aqui estão presentes, eu quero agradecer à cidade de Porto Alegre, não só por ter me concedido essa honraria, mas por ter aceito os meus avós nessa terra maravilhosa, que eles chegaram aqui, vindos do leste europeu. Eu tenho uma avó que veio da Romênia, uma avó que veio da Moldávia, um avô que veio da Rússia, e um outro avô que veio da Alemanha, vindos em busca de um lugar onde eles pudessem ter o direito à vida e ao seu credo religioso. E o Brasil, um país laico que aceita todas as religiões, foi o país escolhido por eles, e eu tive o privilégio, por ser cidadão europeu por matrimônio, por direito por matrimônio, eu sou cidadão europeu, e eu tive uma experiência muito importante na minha vida, ao lado do meu grande parceiro e amigo, Adalberto Rubin. Nós, num evento médico na Turquia, né? Nós estávamos navegando pelo Bósforo, só que pelo sentido contrário. Estávamos subindo o Bósforo, que liga o mar Mediterrâneo ao Mar Negro, e eu com o passaporte da Comunidade Europeia na perna, na calça à direita, a Europa à esquerda, a Ásia à direita, e eu subindo, fazendo o caminho contrário que os meus avós fizeram, procurando um lugar para poder viver, mas eu por direito e livre, fazendo o caminho contrário. Aquilo foi uma das páginas viradas da vida, que, graças a Deus, coube a mim representá-los. Foi uma honra muito grande, e por isso que eu tenho orgulho de ser porto-alegrense, e agora cidadão porto-alegrense, por direito também, porque essa é uma terra maravilhosa. A minha terceira filha, Ana Clara, escolheu ir viver num país, no Canadá. Nós estamos nos revirando, eu e a mãe, para tentar tornar o sonho dela realidade, mas eu sempre disse para as 3, o lugar para viver e para morar é o Brasil. Aqui tem tudo para ser feito. Aqui nós temos o direito e a oportunidade de fazer, e temos que fazer para proporcionar a eles uma vida melhor. Não conheço lugar melhor no mundo. Já viajei com Adalberto Rubin, que depois vou fazer menção a ele, mais de 50 vezes para os Estados Unidos, mais de 50 vezes para a Europa, e com direito a ser cidadão europeu e morar lá, ter o direito de viver em Israel, o direito de retorno, que é o Aliá, que todo judeu tem o direito a voltar para Israel e viver em Israel. Mas eu não conheço lugar melhor no mundo do que o Brasil. Este aqui é o lugar. E nós temos a obrigação de tornar esse país um país melhor, porque isso aqui é um país maravilhoso. Bom, dito isso, eu só consigo estar aqui porque eu tive muita ajuda na vida. Ajuda de grandes amigos. E vou citar
as pessoas como o Ernesto de Paula Guedes Neto, meu mais antigo e importante amigo. Amigo de uma vida inteira, desculpe, vou me emocionar, que me deu sempre a luz, me mostrou o caminho e, principalmente, ele trouxe vida à minha vida. Ele fez o parto das minhas 3 filhas. Ernesto, como a todos vocês, o meu amor por ti é imensurável por tudo que tu fez por mim até hoje, e me dando as coisas mais maravilhosas que eu tenho na minha vida. E eu sei o quanto foi difícil. O parto da Vitória foi uma odisseia. Eu te acompanhei. Eu sei como é difícil, mas o Ernesto de Paula Guedes Neto tem a capacidade de ter feito o parto de todos os filhos dos amigos, e inclusive o parto da sobrinha, que hoje está vivendo em Malta. Então, tu és um cara iluminado, junto com teu pai. Tá? Muito obrigado por tudo. Emílio Papaléuzinho, amigo de uma vida inteira, tanto quanto Ernesto, que muito me ajudou nas horas mais difíceis da minha vida, inclusive com as tuas sábias palavras, com a tua presença de espírito, com a tua parceria, e muitas vezes financeiramente, quando eu não tinha condições de ir almoçar. E o Emílio Papaléuzinho, hoje, exatamente hoje, faz 30 anos que eu me formei em medicina, e eu estou recebendo essa bênção da Câmara dos Vereadores. E há 30 anos atrás, quem pagou a minha festa de formatura foi o Emílio Papaléuzinho. Então, isso são coisas que a gente não esquece. E tu me apresentou 2 figuras ilustres para mim. Marcelo Feijó de Medeiros, Alexandre Chaves Barcelos. Nós assistimos a jogos do Internacional desde pequenininho. Desde os 14, 15 anos de idade, a gente sentava junto e nunca nós imaginaríamos que um dia exerceríamos algum cargo dentro do clube que nós aprendemos a amar. Eu sou filho de gremista, irmão de gremista, e de um gremista fervoroso, que é o Pedro. E eu me lembro que o dia que eu contei para o meu pai que eu era colorado, e ele disse, bom, a partir de agora, então, foi difícil, porque eu ia no Estádio Olímpico, só tinha um anel de baixo, e no Grenal, a torcida do Internacional ficava à direita de quem estava nas cadeiras do Estádio Olímpico. No primeiro, na época quando tinha só o anel de baixo, e aquele sol batia naquela camisa vermelha, e aquilo me deixava extremamente impressionado, porque eu sentia que eu não era daqui, eu era de lá. E um tio colorado, falecido, tio Natan, me deu uma chaveirinho do Internacional que eu agarrava no meu bolso, escondido do meu pai e do meu irmão, e ia para o Estádio Olímpico, a mão chegava a doer, para que eles não pudessem ver aquilo. Num certo dia, eu contei para ele, tinha uns 6 ou 7 anos, eu não sou gremista. E ele ficou parado me olhando, e ele disse, bom, então, a partir de agora, domingo, tu não vai mais comigo, com teu irmão para o Estádio Olímpico, tu vai ficar em casa. Mas ele teve a grandeza de me apresentar, de me levar para a casa do pai de um colega, que chamava-se Marcelo Feijó, tio do Marcelo Medeiros, que prontamente me adotou como colorado, me levou para o estádio Beira-Rio, e em cima ficava a concentração. E na primeira vez que eu fui ao estádio Beira-Rio, com ele, nós subimos, e aí a primeira pessoa que eu me deparei foi o Manga, me assustei um pouco, né, por motivos óbvios, né, porque o Manga era muito feio, né, e aí conheci
todo aquele time de 70 e cresci vendo aquele time de 70, e eu me lembro que no primeiro dia ele me deu uma camisa, foi lá no Seu Gentil, que ainda é nosso roupeiro, e me deu a camisa 14 do Escurinho. Quando eu tive o privilégio, e agradeço ao presidente Giovanni Luigi, ao Roberto Sigman, que não está aqui presente, a confiança que eles me deram em 2011, ser diretor médico do Inter, talvez a experiência mais maravilhosa que eu tive, saindo da condição de torcedor para ser diretor médico e conhecer a intimidade do vestiário, com a confiança de uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, que está aqui, esse homem, um dos presidentes mais importantes da história do Internacional, e peço uma salva de palmas a ti, Giovanni. Muito obrigado pela oportunidade que tu me deste. Tá? Quando o Paulo Roberto Falcão foi apresentado, o Marcelo era conselheiro há muito tempo, estava ele e o Felipe Vieira, jornalista da Band, e eu me lembro que eu pedi para que o seu Osmair nos deixasse, um policial civil que ainda está no Internacional, só sai carregado o caixão, ele não sai lá de dentro, a não ser dessa maneira, deixasse entrar, e o Marcelo, eu pedi para o Marcelo e o Felipe entrar, e eu fui lá no Seu Gentil e pedi a camisa 14 e devolvi ao Marcelo o gesto que o tio dele tinha me dado. Foi uma outra passagem da vida que nós temos a possibilidade de ter. Bom, mas se eu hoje sou médico e tento cada dia melhorar, ouvindo a palavra do meu avô, Naum Golden Fun, que me disse uma vez, troca de cadeira, e eu demorei para entender o que ele quis dizer, troca de cadeira. Eu disse, o que ele quer dizer com troca de cadeira? Ele disse, troca de cadeira. Eu, como assim, vô? Troca de cadeira, senta na cadeira do teu paciente, que tu vai entender o que o cara está sentindo. Mas eu só consegui entender aquilo com o passar dos anos. Mas quem me possibilitou eu estar aqui, ser médico, são essas 3 pessoas aqui na frente, com a mesma importância dos que já foram citados. O Adalberto Rubim, meu colega de especialidade, meu irmão, meu consultor, a pessoa atualmente da geração que nós representamos, com o maior conhecimento pneumológico que eu conheço. E eu não estou exagerando, é verdade. É com quem eu me aconselho quando eu tenho dificuldade. E ele sempre esteve ao meu lado. E é muito difícil a gente ser amigo de um colega que faz a mesma coisa que nós e que mora na mesma cidade que a gente. É praticamente impossível isso, porque nós somos concorrentes. Mas aqui nunca houve esse sentimento. Sempre houve um sentimento de parceria, admiração. Nós conhecemos o mundo de frente, de costa, de tudo que é jeito. Já estivemos no vulcão no Havaí, nós já estivemos no Muro das Lamentações, nós estivemos em todos os lugares possíveis desse planeta, sempre juntos. Adalberto, tu não tem ideia da importância que tu tem para mim e para minha família. Jorge Lima Hetzel, cidadão porto-alegrense, foi diretor da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Foi meu professor homenageado, estava comigo, como muitos aqui, no dia da minha formatura, 30 anos atrás. O pai que a medicina me deu, o pai que a vida me deu, e com o passar do tempo, a vida me permitiu te chamar de pai. Muitas vezes eu te chamei de pai e muitas vezes vou te chamar de pai. Me corrigiu várias vezes. Me chamava no gabinete dele e me corrigia. Tu estás fazendo isso errado. Foi professor no real sentido da palavra. Ensinou o seu aluno o que é certo, o que é errado. Um homem nobre, foi diretor do Pavilhão Pereira Filho, foi diretor médico da Santa Casa, que hoje passou o bastão para o Dr. Antônio Nock Calil,
que é meu contemporâneo, meu, do Ernestinho, do Adalberto de faculdade, e que sempre foi uma pessoa diferenciada. Aliás, Calil Calil ruim nasce morto. Não conheço nenhum Calil que não deu certo na vida. O Calil sempre foi estrela dentro da cirurgia geral. E ele conviveu com duas pessoas extremamente difíceis de conviver. São pessoas que nós gostamos muito e devemos muito, que é o Luiz Pereira Lima, grande cirurgião, grande colega da Santa Casa, e o Dr. Paulo Roberto Otti Fontes. O Calil se criou junto com essas duas estrelas, e não foi fácil, porque ele se sobressaiu, teve que se sobressair com a sua capacidade científica, com a sua mão de cirurgião, e hoje, associado a isso, ele tem a capacidade de nos levar adiante e nos comandar na Santa Casa, no lugar do Dr. Jorge, que foi muito bem escolhido. E eu peço uma salva de palmas ao Calil por tudo o que ele tem feito pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Muito obrigado. Porque a Santa Casa é uma instituição particular. Ela não é um hospital público. E nós nos sobressaímos, nessa pandemia. O que a Santa Casa fez para a comunidade porto-alegrense e a comunidade gaúcha não tem explicação. Leitos foram criados, atendimentos foram feitos como se nós estivéssemos numa guerra, e nós estávamos numa verdadeira guerra, e depois eu vou falar um pouquinho disso. Continuando a homenagem, eu quero homenagear uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida. Um médico que não aprendeu a dizer não. José Carlos Felicetti, atual diretor do Pavilhão Pereira Filho, cirurgião torácico, cirurgião geral, com passagem brilhante pelo Hospital de Pronto-Socorro e irmão benemérito da Santa Casa. Eu vi esse homem salvar milhares de vidas. Ele é o responsável, junto com o Dr. Camargo, por mais de 700 transplantes de pulmão realizados pela nossa instituição. E ele sempre foi um esteio, sempre esteve ao meu lado nos momentos mais importantes da minha vida, junto com o Jorge e com o Adalberto. Sempre esteve perto de mim. Devo a eles três a indicação de irmão da Santa Casa, que foi em 2011, para um judeu, numa instituição católica, bicentenária, tradicional, ser escolhido irmão, é uma honra que não tem tamanho. Ser reconhecido com o direito de ser irmão da Santa Casa, porque não é ser só médico da Santa Casa, é ser irmão, é levar o nome, e aqui, está aqui, o bottom no coração, porque a Santa Casa me ensinou tudo. A Santa Casa me deu tudo, e vocês são os responsáveis pela essa oportunidade que eu tive. Eu não seria ninguém na Santa Casa. Na Santa Casa eu conheci a mãe das minhas filhas. A Santa Casa me ensinou tudo na vida. E é um amor eterno que eu tenho pela instituição. E nós que somos irmãos, sabemos o que significa ser irmão da Santa Casa. As dificuldades que nós temos, diárias, para vencer a nossa missão, que é atender a maioria dos pacientes do SUS e fazer, com as verbas que nós captamos com os particulares e convênios, o autossustento dos pacientes do SUS. Nós não somos obrigados e não temos o dever de atender os pacientes do SUS. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que grandes serviços presta a essa cidade e à nossa nação, tem verba do Ministério da Saúde. O Hospital Conceição, por sua vez, que é um excelente hospital, que também tem a sua importância, tem verba do Ministério da Saúde. E nós temos verba do nosso trabalho e da comunidade, que muito nos ajuda. Então, vocês são heróis pelo que vocês fazem.
E todo mundo sabe disso. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer vocês, de conviver com vocês e pela recíproca homenagem que vocês me dão diariamente. Bom, tenho que fazer também menção ao meu grupo político do Internacional. Vejo aqui o Adauri, vejo aqui o Paulo Rogério, que representam um movimento Intergrande, 2 ex-presidentes do Internacional, que são do movimento Intergrande, responsável pelas maiores conquistas que nós tivemos dentro do Internacional. Vocês estiveram à frente do movimento mais vencedor da história do Internacional. Meus parabéns e pelo desafio que vocês têm pela frente em conduzir o nosso grupo político. Tá? O Emílio é oriundo do nosso grupo político, hoje está num outro grupo, mas continua tendo o MIG dentro do seu DNA, junto com o tio falecido, Carlos César Cairoli Papaléu, uma das pessoas mais inteligentes que conheci na minha vida, e um colorado dos 4 costados. E o Emílio pegou todas essas características genéticas e hoje tem um trabalho árduo pela frente em ser vice-presidente de futebol do Internacional num momento difícil, mas eu acredito muito na tua capacidade de lidar com pessoas, porque foi advogado trabalhista por muitos anos e hoje é desembargador do trabalho, desembargador federal do trabalho. Então, ele sabe mediar situações importantes de conflito e mediar seres humanos. Acredito muito no teu trabalho. E torço por ti, porque torcendo por ti, torço pelo Internacional, obviamente. Mas ter a vivência de estar num clube de futebol e amar o clube de futebol foi uma experiência muito importante. E eu quero dizer que o Gelson Tadeu Pires, o maior colorado que eu conheço na história, eu não conheço uma pessoa tão colorada quanto o seu Gelson Tadeu Pires. Ele personifica o sentimento do amor a um clube. Meus parabéns, Gelson, por tu existir. Muito obrigado por tu ter me permitido ser teu amigo, e pode ter certeza que tu é uma das pessoas mais importantes da história do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado, tu merece. Tenho que fazer menção ao meu colega Marcelo Tadai Rodrigues, pneumologista, professor de medicina da Unicinos, colega de tantas épocas, de tantas viagens, e um amigo fiel e verdadeiro. Outro colega que conseguiu a proeza de ser amigo dos outros pneumologistas que trabalham na mesma capital e são colegas e somos amigos. Muito obrigado, e muito obrigado por ter me dado a possibilidade de ser presidente da Sociedade de Pneumologia. Fui teu vice-presidente, depois assumi o importante cargo de ser presidente da sociedade e depois passei para o Adalberto Rubim. Foi uma experiência muito bacana e não poderia morrer sem ter passado por isso. Muito obrigado mesmo. Quero também fazer menção ao Cristiano Hilgert, diretor de uma importante empresa, a Mercopar, né? Marco Polo, a empresa muito importante. Vocês, tu e o Giovanni, devem se conhecer, né? Se não se conhecem, hoje é a oportunidade para se conhecer, porque um é diretor da rodoviária e o outro é diretor de uma empresa de ônibus, né? O Giovanni, o Cristiano, é meu companheiro de uma das coisas mais interessantes que a gente faz e fez na vida. Há mais de 20 anos nós temos uma confraria de vinhos, mas não é um grupo que se reúne para tomar bons rótulos. É um grupo que se reúne para dividir experiências de vida e de alma. É uma das melhores coisas que a gente faz até hoje na vida. Cristiano, tu representa aqui Marcelo Melzer, tu representa aqui o Zequinha Cerny Lima, tu representa aqui todos os nossos grandes amigos, Renato, que é diretor da Unimed, tá? Renato Torres,
quero fazer também uma menção especial a 3 instituições. A Santa Casa, obviamente, por tudo que fez na pandemia. A Unimed Porto Alegre, através do Renato, que aqui não se encontra, que não mediram esforços para que nós pudéssemos ter uma estrutura para ajudar na pandemia. E ao SAMU, a minha homenagem ao SAMU, porque quando nós não tínhamos a menor possibilidade de atender nenhum paciente mais em qualquer ambiente hospitalar de Porto Alegre. Eu disse uma vez que tinha lugar para as Ferraris do Pedro Bartelli Grandene, no estacionamento do Hospital Muniz de Vento, que ele mora perto, mas não tinha lugar para ele, se ele ficasse doente. E o SAMU foi incansável. A minha homenagem ao SAMU por tudo que fez. Eu tenho experiências com pacientes meus que foram salvos pelo SAMU. Nós não tínhamos mais capacidade de colocar paciente em lugar nenhum. E o SAMU ficou muitas vezes nas casas com oxigênio, tentando salvar as vidas. E hoje que eu faço 30 anos de formado, o Jorge fez 52, eu achei que eu estava com a vida encaminhada nesses 30 anos de formado. Que nada. Esses 30 anos de formado, nada mais foram do que um grande treinamento para poder exercer a profissão e a especialidade que nós temos durante a pandemia. Eu tive essa certeza quando começou a pandemia, e eu vi que nada mais foi do que 30 anos de uma grande residência médica. Todo o tempo que eu vivi dentro da profissão foi só, única e exclusivamente, para me preparar para o que nós passamos. E só nós sabemos o que nós passamos. Nós não merecemos aplauso, não merecemos luz piscando depois do Jornal Nacional, nada. Nós não queremos nada, mas a única coisa que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Nós não fugimos ao nosso juramento. Nós tentamos ajudar a quem a gente podia, a quem nos procurou. Foi o momento mais difícil da história da medicina dos últimos 100 anos. E eu tenho uma honra muito grande em ter vocês como colegas. Calil, muito obrigado pelo que a Santa Casa fez. Sinto-me com um dever cumprido na minha vida, sei que muita coisa vem pela frente, nós passamos pela tuberculose, nós passamos pela AIDS, que foi terrível não ter o que fazer pelos pacientes, e vendo eles sucumbindo a uma doença que não tinha tratamento, só as mães juntos, os pacientes se transformando, como a imagem do Cazuza, aquilo era diariamente. Nós, na Santa Casa, no Pereira Filho, nós passamos por coisas incríveis na AIDS. E depois veio o H1N1, que nós achamos que tinha sido o problema mais grave que nós iríamos viver na vida. Que nada. Veio essa pandemia, mas nós fomos treinados para isso pela vida. Então, para mim, não me alongar mais, eu quero dizer que a presença de cada um de vocês aqui tem uma importância muito grande para a minha história, para a minha família, para as minhas filhas, para o meu falecido pai, para minha mãe e meu irmão que não puderam vir, para as minhas filhas, para a mãe das minhas filhas, a Dora Veronese Palombini, para quem eu dedico essa homenagem, tá? E dizer que vocês são pessoas muito importantes, e poder fazer um agradecimento em vida para cada um de vocês, isso é a coisa mais importante da vida, agradecer as pessoas enquanto elas estão vivas. Gente, muito obrigado por vocês existirem, vocês não fazem ideia o quanto vocês são importantes para mim, os que não estão aqui e os que estão, obrigado por tudo, e que vocês continuem sendo as pessoas que vocês são. Obrigado, presidente, obrigado, Rafão, vamos em frente. Obrigado, doutor Paulo. Com a presença de tantos cidadãos de Porto Alegre, cidadãos de mérito, no dia 3, nós vamos assumir a presidência da Câmara de Vereadores, e nesses 250 anos de Porto Alegre, que nós vamos comemorar o ano que vem, nós vamos precisar e vamos convidar os cidadãos de Porto Alegre
para que participem disso, dessa data importante, 250 anos. Cidadão de Porto Alegre é um título importante e nós temos que valorizar isso. Eu queria também anunciar que um dos cidadãos de Porto Alegre que está presente vai ser meu diretor de Patrimônio e Finanças, que é o Paulo Rogério, pelo seu currículo de vida, que é cidadão de Porto Alegre e Colorado, como vocês também. Rafão, parabéns pela homenagem que você fez a esse brilhante cidadão, o senhor que foi por unanimidade escolhido. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, no ano que vem, precisar da sua presença no colegiado de cidadãos de Porto Alegre. Muito obrigado a todos, damos por encerrada essa sessão. Obrigado.